Saudações, alunos! Mais uma aula de História para você da segunda série do Ensino Médio do Estado do Paraná. É essa aula que vamos dar continuidade à questão do trabalho e da economia durante o segundo reinado brasileiro, que nós já estamos abordando desde algumas aulas anteriores. Como a gente viu nas últimas aulas, a organização econômica do Brasil durante o reinado de Dom Pedro II. Vamos lembrar que houve o desenvolvimento do cultivo do café no Brasil. E isso trouxe grande riqueza para o território brasileiro e também trouxe uma grande mudança do pensamento de como que deveria ser o trabalho, o que vai gerar a modernização econômica do Brasil. Então, essa modernização que foi utilizada justamente pelo café, foi a grande causadora disso. E nós vimos aí, brevemente, a implantação da mão de obra assalariada europeia na agricultura cafeira. Vamos lembrar aqui qual que é a diferença de uma mão de obra escrava e uma mão de obra assalariada. A mão de obra escravo é aquela que o próprio trabalhador ele é uma mercadoria, ele pode ser comprado, vendido, comercializado e ele não é dono do seu trabalho. Enquanto na mão de obra assalariada, o trabalhador ele recebe em troca do seu trabalho. Um escravo, então, ele não era dono e não tinha direito a adquirir renda ou lucro pelo seu próprio trabalho. Enquanto um assalariado, ele tem esse direito. Isso segundo as regras do capitalismo econômico. Qual que é o objetivo da aula de hoje, então, professor? É compreender as condições em que se desenvolveram as imigrações europeias para o Brasil, que nós já começamos a falar na aula passada. Identificar as principais características culturais trazidas para o Brasil com essas populações. Tá? E vamos falar um pouquinho do Paraná e compreender como se deu o processo do branqueamento da população brasileira, que eu já falei com vocês em aulas anteriores, dessa ideia aí. E vamos para a nossa problematização. Eu trago para vocês 3 fotografias da capital do Paraná, de Curitiba, 3 monumentos. Um deles é o Portal Polonês, localizado aí na cidade de Curitiba, em homenagem à Polônia. Outro deles é o Bosque do Alemão, também um parque muito bonito da capital de nosso estado. E o terceiro deles é o Portal Italiano, bastante famoso por seu caminho para grandes restaurantes de culinária italiana. Todos isso aqui são homenagens a populações que vieram e ocuparam o território paranaense. E qual que é a nossa problematização, então? Nós temos vários monumentos, praças, aqui no estado do Paraná. Na tua cidade, numa dessas, deve ter pelo menos algum monumento desse, que homenageiam essas imigrações, esses imigrantes europeus, principalmente no Brasil. Como que se constitui, então, essa memória coletiva? Lembram dessa expressão da memória coletiva? A memória que uma população tem sobre a si mesmo. Sobre os povos aí, então, e etnias que formaram o nosso estado, como que se organizou essa memória coletiva no caso do estado do Paraná? E agora eu trago uma pergunta para vocês. Quantos monumentos você conhece que homenageiam indígenas e africanos em nosso estado? Afinal de contas, os indígenas já não habitavam aqui antes da chegada dos portugueses e a mão de obra escrava africana não foi usada em todo o território brasileiro? Quantos monumentos você conhece disso? Bom, em Curitiba, capital do nosso estado, levou quase o aniversário de 300 anos da cidade para a gente ter, com o auxílio do governo de Senegal, a primeira praça pública a homenagear a presença africana no Paraná. E essa praça recebeu o nome de homenagem a Zumbi de Palmares, que eu trago aqui numa ilustração para vocês em 1937. Levou quase 300 anos. Já haviam outros bosques, outras praças que homenageavam populações que já estavam há menos tempo no estado do Paraná. Por que levou tanto tempo para a gente recuperar essa memória dessa população que já estava há mais tempo aqui? Na sua cidade, existe alguma homenagem a essa população que foi tão importante para nós? Bom, vamos relembrar então e encaminhar o nosso conteúdo. A economia cafeira gerou uma modernização das atividades econômicas e trabalhistas no Brasil. Isso também atingiu o Paraná, isso atingiu todos os estados brasileiros, embora nem todos pudessem estar envolvidos com a atividade cafeeira. Mas isso vai atingir uma grande diversidade dos estados brasileiros.
Com a aproximação da abolição da escravidão, que vai ser nosso tema para aulas posteriores, nós vamos tratar isso, e através das ideias defendidas do racismo científico, houve uma preocupação em trazer para o Brasil uma população branca, que só essa população, segundo essas teses racistas, seria capaz de desenvolver o Brasil, criar uma civilização, uma economia e se adaptar ao trabalho assalariado. Certo? Como que vai começar? Bom, uma das primeiras colônias que foram criadas no Brasil foi em 1824, na cidade de São Leopoldo, que eu trago aqui no mapa de vocês, muito próximo à cidade de Porto Alegre, e que foi trazida uma população alemã para ocupar essa região. As próprias terras tinham sido doadas pelo Dom Pedro I. Então, veja que já era um processo que já tinha começado a ocorrer a partir do primeiro reinado. A gente não está falando do Dom Pedro II, a gente está falando do primeiro. Certo? Essa imigração alemã também vai se espalhar para outros territórios brasileiros. Em Santa Catarina, Otto Blumenau fundou a primeira colônia alemã, na cidade que leva seu nome hoje, Blumenau. E os 17 primeiros colonos alemães chegaram em 2 de setembro de 1850. Então já no segundo reinado, já no reinado de Dom Pedro II. Certo? Mas ele teve uma grande ideia, esse cara que veio para cá. A ideia dele era trazer uma população que ocupasse esse território, não para virar trabalhadora de grande fazendeira ou coisa assim, ou não para virar trabalhador escravo. Eles vieram para cá, ele se preocupou em trazer pequenos proprietários de terras, artesãos, comerciantes e profissionais liberais, advogados, médicos, carpinteiros. Ele não queria que ninguém estivesse trabalhando como um assalariado para um grande proprietário. Ele queria pequenos proprietários, pequenos comerciantes, pequenos trabalhadores que viveriam melhor juntos. Com isso, ele vai mudar o jeito da colonização do Brasil, dessa imigração europeia para o Brasil. Como que ele vai fazer isso? Baseado na pequena propriedade de terras e na policultura, isso é, em cada um fazendeiro plantar um produto diferente ou plantar vários produtos em sua terra. Não só aqueles grandes canaviais que a gente já falou aqui no Nordeste, ou as grandes fazendas de café que a gente falou no Sudeste e no Norte do Paraná. Vamos lembrar que ele era alemão, por isso ele tinha um pensamento protestante. Isso é, vinha das tradições de Lutero e de Calvino. Tá? Com isso, a ideia, você tem dentro desse pensamento religioso a ideia muito importante de que o trabalho é importante para a autonomia, para a independência e para a salvação das pessoas. Pensamento esse que, no Brasil, eles achavam que trabalho era coisa de escravo, era coisa para escravizado. Tá? Uma pessoa boa era uma pessoa que não trabalhava, que ela tivesse quem trabalhasse para ela. Esse cara aqui ele vai trazer essa ideia que não, que todo ser humano digno é um ser humano trabalhador. E ele só aceitava esse tipo de gente na sua colônia de Blumenau. Aí por diante. Vamos então para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Qual o modelo de colonização que Otto Blumenau ajudou a implantar no sul do país? Letra A, o grande latifúndio e a monocultura. Letra B, pequenos proprietários e a policultura. Ou letra C, a monocultura escravagista. Vocês vão ter um tempinho aí para responder e eu já retorno com a resposta.
Respondido, meus alunos de todo o Paraná. Vamos sempre lembrar vocês de entrarem em seu Google Class, irem lá responderem as atividades obrigatórias para garantir a presença de vocês na aula de hoje e sempre estarem em contato com o professor de vocês, que poderá aprofundar e tirar dúvidas de vocês nessa nossa aula de hoje sobre imigração dos europeus. E a alternativa correta para o quiz que eu propus, qual que é? É a B, pequenos proprietários e a policultura. Esse era o grande projeto de Blumenau para a imigração alemã. Mas o Brasil não é formado apenas por alemães, africanos, indígenas e portugueses. Muitas outras populações vieram para cá, como por exemplo os italianos, que eles começaram a chegar no sul do país por volta de 1875. No Rio Grande do Sul, eles fundaram várias cidades muito importantes para o estado, que eu listo aqui a cidade para vocês, mas algumas delas já mudaram de nome, porque antes tinham nomes mais relacionados à monarquia. Daí depois, quando veio a república, eles mudaram o nome das cidades. Mas foi uma população muito importante que veio aí para o território brasileiro e que trouxe junto com eles a sua cultura, como os seus pratos típicos, seus hábitos e a produção de vários produtos que já eram muito importantes para os italianos na sua tradição e na sua cultura. Outra população aqui muito importante para o nosso estado do Paraná foi a dos poloneses. Os poloneses imigraram principalmente para cá, sendo que o Paraná recebeu quase metade de toda a população polonesa que imigrou para o Brasil durante o Segundo Reinado. E eles vieram ocupar muito a região também ao redor de Curitiba, da própria capital do nosso estado. Tá? Entre 1870 e 1920, foram cerca de 43 mil poloneses que vieram para cá. E aqui eu trago até para vocês uma amostra disso, que é um selo postal, aqueles selos de correio, de correspondência, que era justamente um selo comemorativo aos 100 anos da imigração polonesa no Brasil. Esse selo foi lançado em 1991. Certo? Então era um selo justamente para celebrar essa população, que assim como os alemães, assim como os italianos, vieram para cá e trouxeram parte da sua cultura, da sua gastronomia, de suas festas típicas. Assim também como a gente já se apropriou aqui no Brasil da cultura e de festas e alimentação de outros povos que já estavam aqui antes da imigração europeia. Mas por que uma quantidade tão grande de pessoas decidem abandonar a sua residência, abandonar seu lar e ir para um país estranho que fala uma língua estranha, que tem hábitos estranhos? Bom, é a necessidade. Isso ocorre por necessidade. A maioria das pessoas não quer abandonar a sua moradia. Elas fazem isso porque elas estão lidando com algum problema e vão precisar de uma solução de fora. No caso aqui dos imigrantes europeus, era principalmente fugir das diversas guerras que ocorriam na Europa. O período do século XIX na Europa foi um período bastante conturbado. O período pós-Império Napoleônico foi um período que houveram várias revoltas e vários problemas militares e civis na Europa. Outra coisa, busca por trabalho. Eles estavam provavelmente sem emprego lá e tiveram a oportunidade de conseguir um emprego aqui. Terceira coisa, a falta de terras em seu país de origem. Já estava muito ocupado, já haviam muitos proprietários e eles vieram aqui esperançosos que eles pudessem comprar novas terras, um pouco mais baratas, talvez, para assim eles conseguirem manter a sua atividade econômica. E o governo também fez a sua parte. Era divulgado bastantes propagandas na Europa, mostrando que o Brasil era um território lindo, maravilhoso, onde se plantando tudo dá, um território cheio de terras e um lugar de clima agradável, ao contrário do grande inverno europeu. Aqui o clima é mais brando, então seria bom para eles virem a esse paraíso chamado Brasil. Sim, havia uma campanha de propaganda do governo brasileiro incentivando a vinda dessas populações. O que vai me trazer aqui para a nossa próxima atividade, em que eu pergunto, cite abaixo os principais motivos que levaram a migração europeia para o território brasileiro. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar, escrever a sua resposta e eu já retorno com uma sugestão do que responder nessa questão.
Então, pessoal, respondido? Vamos lembrar sempre que essa é uma questão discursiva, é uma questão que você tem que escrever o texto. Ou seja, o texto que você escreveu aí na sua casa pode não estar exatamente igual ao meu texto. Mas isso aqui é uma sugestão, pois alguns elementos têm que estar obrigatoriamente no seu texto para que o professor de vocês possa considerar a resposta como correta. Quais seriam esses elementos que eu trago aqui? Bom, entre os motivos que podemos destacar está a busca por empregos e terras. Vamos lembrar que faltava emprego na Europa, faltavam terras na Europa. Fugir dos conflitos que estavam ocorrendo na Europa, as guerras, revoluções que vão ocorrer ao longo do século XIX na Europa. E também a grande propaganda do governo brasileiro, que divulgava a ideia de que aqui era um país de muitas terras, era um país de vida tranquila, era um país gostoso de se viver, e isso era um atrativo para toda essa população europeia. Então, esses elementos têm que estar na sua resposta obrigatoriamente. Mas como que foi essa colonização? Foi tão fácil assim? Na aula passada eu já falei que houveram certos problemas no sistema de parceria e em outros sistemas que ocorreram no início dessa colonização europeia, principalmente no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Mesmo aqui, nessa região mais ao sul e mais ao sudeste, houveram bastante problemas para eles. Por quê? Tanto os alemães, italianos e poloneses tiveram um começo difícil. Uma das ideias do governo era tentar mandar essa população para territórios que ele considerava de vazio, que faltava pessoas ocupar. Então não eram territórios muito perto das estruturas de porto, de cidade, de saúde, eram territórios mais afastados. Então essas terras ficavam distantes das cidades. E essas terras nem sempre eram terras que já estavam boas ou preparadas para o cultivo agrícola, dos produtos que os europeus estavam acostumados a produzir. Há muitos produtos que eles vão implantar aqui no território brasileiro e que não eram conhecidos pelo Brasil na época. E isso também dificultava a eles se adaptarem com o resto dos moradores do país e dificultava para eles também conseguirem progredir os seus territórios, desenvolver uma economia própria. E isso vai causar bastante dificuldade para eles num primeiro momento. Em outros momentos, eles vão conseguir aí se desenvolver e adquirir um certo nível de progresso. Tá? As colônias, então, acabaram sendo usadas para a povoação de grande parte do território do sul do país. Esse território nosso, que faz meio que fronteira com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai, que é um território que havia muitos conflitos de fronteira entre esses quatro países, o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Então eles se usaram dessa mão de obra europeia para ocupar esse território e garantir o domínio. Mesmo assim vai gerar bastante conflitos, como nós veremos futuramente com a Guerra do Paraguai. Esses imigrantes acabaram trazendo novas técnicas agrícolas, novas técnicas de plantio e desenvolvendo novas culturas agrícolas também, novos produtos que eles trouxeram aqui e apresentaram para a gente como cultivar e como até comer esses produtos. E em vários lugares, eles dedicaram-se à produção diferenciada. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles se dedicaram à suinocultura, isso é, a produção de porcos. Os alemães implantaram bastante isso. E também, em Santa Catarina, na indústria de laticínios e de conservas, produtos muito apreciados por essa população europeia. Também trouxeram para cá o fabrico de cerveja, de vinho, champanhe e conhaque. Não era só de produtos alcoólicos que eles viviam. Eles também vão trazer outros produtos aí para o território brasileiro e vão ser muito fortes no desenvolvimento aqui na região de Curitiba e do leste do Paraná, na produção da erva mate e mais ao sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na indústria têxtil, que até hoje faz parte de grande parte da riqueza desses estados. Então, eles foram bastante importantes em implantar uma nova economia mais diversificada para a região. Então, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Em relação ao povoamento e ocupação da terra na região sul do Brasil, podemos afirmar: A. O estado do Paraná foi ocupado por imigrantes alemães, italianos, estabelecidos em pequenas e médias propriedades. B. O norte do Paraná teve seu povoamento por imigrantes oriundos do Nordeste para trabalhar nas grandes propriedades agrícolas.
Ou letra C, o Planalto Paranense foi ocupado por imigrantes japoneses que se dedicaram à agricultura em grandes propriedades, cultivando principalmente cana-de-açúcar. Vocês vão ter um tempinho aí para responder e já retornamos. Respondido, alunos. A alternativa correta, letra A. O estado do Paraná foi ocupado por imigrantes alemães e italianos estabelecidos em pequenas e médias propriedades policulturas. Certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? As condições em que se desenvolveram as imigrações europeias para o Brasil, principalmente da região sul e sudeste. As principais características culturais trazidas para o Brasil com as populações e o processo de branqueamento dessa região. Tendo isso como dito, eu me despeço de todos vocês.